E aí pessoal, bem-vindos de volta, eu sou o Professor Pinguim. Estamos novamente no nosso canal para mostrar para vocês como matemática é uma coisa bonita, como matemática tem muita coisa interessante, como matemática tem muitas coisas úteis. E hoje, se as coisas fluírem como eu imagino, a matemática tem aqueles momentos uau, eu não esperava que isso acontecesse, mas isso é muito legal. Hoje a ideia é a gente fechar essa pequena série que a gente está falando sobre séries de Taylor e séries de Maclaurin, mas elas vão voltar eventualmente, porque séries de Taylor e séries de Maclaurin estão em muitos lugares da matemática. Hoje a gente encerra esse bloco, mas ele vai ser mencionado em outras vezes. E eu tenho planejado mais coisas falando sobre séries. Sem mais delongas, bora lá, vamos começar. Vamos começar lembrando um pouco sobre o que aconteceu no último episódio da semana passada, caso você não tenha visto ainda. Fica o meu convite para que você veja, a tag deve estar passando aqui em cima de mim agora. Mas, mesmo se você não viu, ainda é possível acompanhar bastante coisa usando só o conteúdo desse vídeo e essa revisão rápida. Para contextualizar a gente do que está acontecendo, no último episódio a gente viu que séries de Taylor e séries de Maclaurin são dois processos onde a gente consegue pegar funções, desde que elas tenham derivadas de qualquer ordem, e aproximá-las por polinômios, de modo que o grau desse polinômio que vai aproximando vai tendendo ao infinito. A gente fez 2 vídeos atrás a dedução da série de Maclaurin, e chegou à conclusão que ela era deduzida por essa expressão bonitinha. f de x vai ser f de 0, mais a derivada do 0 vezes x, mais a derivada segundo do 0x quadrado sobre 2 fatorial, e assim por diante, aumentando o grau infinitas vezes, até que eventualmente você pode simplificar tudo como um grande somatório de f derivado n vezes na origem, vezes x elevado a n, n fatorial. Outra coisa legal que, para começar a dar as aplicações de série, a gente viu no vídeo passado, usando a aproximação até o grau 4 só, a gente conseguiu estimar o valor do cosseno de 15 graus usando uma precisão absurda, uma precisão muito grande. E isso usando poucos termos da série do cosseno. Vamos dar continuidade com um novo exemplo com números, usando a mesma ideia, que é calcular o valor do cosseno de um ângulo. Nesse exemplo agora vão ser 400 graus, usando uma aproximação de série de Maclaurin e também usando até o grau 4. Um detalhe antes que o Luke apareça para pedir para parar a gravação, a gente tem que usar os valores sempre em radianos. Toda vez que a gente trabalha com funções de seno, cosseno, tangente, os números têm que estar sempre em radianos, nunca em graus. Então a gente faz aquela regra de 3, lembrando que π são 180 graus, x é o equivalente a 400 graus, a gente não sabe quanto vale, e calculando a nossa regra de 3, a gente vai simplificar isso aqui para 20π sobre 9. Feita essa mudança, vamos calcular o valor aproximado de cosseno de 20π sobre 9, usando a mesma série de Maclaurin de grau 4. Já fiz isso no vídeo passado, caso você não lembre, fica o meu convite para que você veja o vídeo da semana passada, que a série de cosseno é uma série conhecida. A série tem esse padrão 1 menos x quadrado 2 fatorial, mais x quadrado 4 fatorial, menos x 6 fatorial, e assim por diante. Se a gente quiser um resultado infinitamente preciso, a gente precisa dos infinitos termos desta série. Para um valor aproximado, os primeiros termos vão dar um resultado bom. Vamos aproximar igual a gente fez no vídeo da semana passada, usando até o grau 4. E como nosso objetivo é calcular o cosseno desse ângulo 20π sobre 9, basta que a gente troque x por 20π sobre 9. E aí a gente consegue o resultado disso colocando na calculadora e convertendo isso para decimal. E digitando na calculadora, arredondando na oitava casa, a gente tem este resultado. A gente não precisa saber quanto vale o cosseno de 400 graus para saber que isso está muito errado. Porque o cosseno de um ângulo, não importa que ângulo você pega, ele tem entre menos 1 e 1. Se ele deu 75, tem alguma coisa muito errada nisso. Mas ainda assim, a gente pode conferir o resultado analisando ele com o valor exato obtido por calculadora. O resultado que a gente obteve foi esse aqui, copiado do slide anterior. Eu faço o resultado exato, é 0.76604444. A gente errou muito, a gente errou feio, a gente errou rude. E em porcentagem, a gente errou 9.769,99%. Quase 10.000% de erro. A gente tinha feito o mesmo exemplo de calcular um cosseno com grau 4 no vídeo passado e tinha dado um resultado muito preciso. E a gente fez a mesma ideia de calcular o cosseno de um ângulo com grau 4 e deu muito errado. Não é possível que o mundo tenha mudado, que a matemática tenha mudado em uma semana. A gente precisa investigar de onde veio esse erro. Uma coisa que ajuda a gente a entender o erro é fazer uma análise gráfica. Eu peguei aquele nosso software gráfico matemático que a gente usa em todos os vídeos do canal e fiz nele 2 gráficos. No primeiro, a gente tem sobreposto a série de Maclaurin de grau 4 e a função cosseno. A minha ideia é sobrepor os 2 gráficos. O gráfico do cosseno está em azul, o gráfico da aproximação está em laranja, mas olhando esse troço aqui, a gente nem vê os 2 gráficos porque eles são muito próximos. E esse intervalo de x aqui em radianos é o intervalo que cobre aqueles 15 graus. Este segundo gráfico que a gente está vendo agora são as mesmas duas funções,
Só que agora o intervalo no x está ampliado. E é legal ver que conforme você vai se afastando da origem, a precisão vai piorando. Como no primeiro exemplo que a gente fez semana passada, a gente tinha 15 graus, que é um valor perto da origem, comparado com 400 graus, aquele resultado é muito mais confiável do que esse. E o erro veio disso, do fato de que as séries McLaurin têm essa característica. Quanto mais você se afasta da origem, pior a aproximação dela. Uma coisa que seria muito útil, muito boa, muito legal, seria se a gente conseguisse melhorar a precisão sem precisar usar nenhuma ferramenta não, sem criar um novo método. Seria legal se a gente tivesse alguma ideia de como melhorar a precisão sem precisar criar uma teoria nova. Olha só, apareceu o Luke hoje. E aí, Luke? Olha só, você tem uma ideia de como fazer isso. Isso é muito legal. Então vamos anotar aqui a sua primeira ideia. Qual é a primeira ideia que você tem para fazer isso? Aumentar o grau do polinômio. Essa ideia de usar um polinômio de grau maior é uma boa ideia. Porque se a função cosseno ela passa a ser igual quando você tem um grau infinito na sua série, você tem infinitos termos, quanto mais termos a gente usa, mais a gente está se aproximando disso. Então usar um polinômio de grau maior é uma ideia legal para que a gente tenha uma coisa mais precisa. É bom, só que conforme você vai se afastando mais e mais da origem, você vai precisando cada vez de mais termos para conseguir ter um resultado aceitável. Para esse exemplo com cosseno de 400 graus, a gente com grau 20 ainda tem um erro na casa de 1%, que é muito grande comparado com o cosseno de 15 do vídeo passado. Aqui eu tenho uma ilustração gráfica. Em azul a gente tem aqui a função cosseno. Aqui em laranja a nossa função dada pela série de McLaurin aproximada até o quarto grau. E neste verde claro aqui, a série de McLaurin aproximada até o grau 20. Ela aproxima melhor do que a primeira série, num intervalo maior, só que ela tem o problema de que todos os polinômios que você tem, conforme o grau cresce, o polinômio vai ou para o infinito ou para menos infinito. E como o cosseno vai entre menos 1 e 1, não importa o que você faça, você nunca vai ter um resultado preciso por um intervalo muito grande, porque os polinômios eles vão estourar para infinito, e o seno e o cosseno não. Então você precisaria de um grau muito alto para ter respostas confiáveis. Eu também concordo, Lucas. Acho que a gente consegue fazer melhor. Você tem alguma outra ideia para isso? Esse é o ponto-chave que a gente pode explorar. Se a série de McLaurin ela é precisa em torno da origem, a gente poderia fazer algum processo de deslocar essa série para que ela fosse precisa em um ponto ao invés da origem. E aí a gente teria as aproximações boas em outro intervalo que não contém origem, ao preço de que na origem ela não seria mais tão confiável. Porque essas aproximações elas funcionam muito bem em locais, em regiões, em intervalos, em vizinhanças, se vocês quiserem ter uma matemática mais formal, em torno de algum ponto que você escolhe. Por causa da série de McLaurin é sempre a origem. A partir do momento que a gente faz um deslocamento, a gente passa a ter a fenomenal série de Taylor, que é a ideia mesma da série de McLaurin, só que a nossa aproximação não é mais feita em torno da origem. A gente vai usar um ponto inicial x0 escolhido conhecido. E a ideia é que esse ponto seja escolhido de modo que a gente saiba o que está fazendo nesse ponto para aproximar as coisas que estão em volta dele. É possível adaptar a série de McLaurin, basta a gente fazer a mudança de variável chamando x menos x0 de t, e a gente vai obter que a série de Taylor é dada por esta expressão. A função vai ser a função do ponto escolhido, x0, mais a derivada desse ponto vezes x menos x0, mais a derivada segunda desse ponto vezes x menos x0 quadrado 2 fatorial, e aí a derivada terceira em x0, x menos x cubo 3 fatorial, e assim por diante, aumentando o grau, infinitamente, e resumindo no formato de somatório, nós temos esta expressão que vai resumir a série de Taylor, que ela é uma melhoria da série de McLaurin. Uma observação rápida sobre os nomes. A série de Taylor, elas fazem a aproximação em torno de um ponto x0 genérico. Se você escolher esse x0 igual a 0, essa série é a série de McLaurin. E também é uma série de Taylor. Então, todas as séries de McLaurin são um caso da série de Taylor, mas nem todas as séries de Taylor são séries McLaurin. Mas as séries McLaurin têm uma grande importância por si só, porque elas são as mais utilizadas. Então a gente estuda ele com uma profundidade maior por ser o caso mais utilizado. E vamos olhar agora esse exemplo com números, que é o mesmo exemplo anterior do cosseno de 400 graus, só que agora vamos aproximar em função de um ponto que a gente saiba calcular o cosseno e esteja próximo de 400 graus. Eu escolhi este valor aqui, 13π sobre 6. Convertendo para graus, isso é equivalente a 390 graus. Uma observação rápida, o cosseno de 390 graus é a mesma coisa que o cosseno de 30 graus. E ele está tabelado naquela tabelinha do ensino médio de seno, cosseno, tangente de 30, 45, 60. A gente também poderia pegar a função centrada em 405 graus, que é um valor ainda mais próximo de 400,
e que também é conhecido, ele vai ter o mesmo valor que o cosseno de 45. No entanto, eu quis escolher esse valor, mesmo ele não sendo o melhor possível, para mostrar que mesmo não sendo o melhor possível, ele ainda vai ser muito, muito bom. É possível fazer melhor ainda, mas é importante que você não se estresse tanto numa série de tables de McLaurin com o melhor resultado do mundo, porque as séries são muito boas, elas vão aproximar muito rápido. Então vamos reduzir a nossa série de cossenos. Aquela série que a gente tinha deduzido antes, usando só 1x² 2 fatorial, x² 4 fatorial, ela é uma série centrada na origem. A gente vai precisar refazer os cálculos para ver como é a nova série fora da origem. Se a nossa função é cosseno, em 13π sobre 6 vai ser a mesma coisa que cosseno de 30, que é a raiz de 3 sobre 2. A derivada de cosseno é menos seno, e nesse ponto ele vai valer menos meio. A derivada segunda é menos cosseno, e nesse ponto ele vai valer menos raiz de 3 sobre 2. A derivada terceira é a função seno, que no ponto passa a ser meio. E a derivada quarta volta a ser cosseno, e ela volta a ser raiz de 3 sobre 2. Não precisamos calcular mais termos do que isso, porque é pedido a forma de Taylor até o grau 4. Também não é necessário achar um termo geral com padrão que se repita, embora seja possível, já que ele vai repetir a cada 4 termos, porque a gente só está interessado em fazer a aproximação até um grau 4 conhecido. Sendo assim, usando esses coeficientes, a gente pode montar nossa série de Taylor. A função vai ser aproximadamente a função no ponto, mais a derivada, vezes x menos o ponto central, mais a derivada segunda, vezes x menos a posição do centro ao quadrado sobre 2 fatorial, mais a derivada terceira, x menos a posição do centro ao cubo sobre 3 fatorial, e o termo de quarto grau vai ser a derivada quarta, x menos a posição do centro à quarta, sobre 4 fatorial. Esta é uma função que vai aproximar a função cosseno, só que ao invés de ela aproximar perfeitamente na origem e ficando uma aproximação menos confiável quando você se afasta da origem, essa aproximação ela é perfeita no ponto 13π sobre 6 e vai ficando menos perfeita quando você se afasta desse ponto em relação a x. Para aproximar o cosseno de 20π sobre 9, eu vou trocar o x por 20π sobre 9. O que com a magia de edição faz parecer muito fácil, muito rápido. E agora a gente pega esse valor e joga ele numa calculadora para saber o valor que a gente obteria para a aproximação do cosseno. Convertendo para decimal, nós temos este belo valor, o que no mínimo vai fazer algum sentido, porque ele pelo menos está entre menos 1 e 1. Ele já é um resultado viável, diferente do anterior. Para analisar se ele é preciso, vamos conferir na calculadora. Aqui está o nosso resultado obtido, aqui embaixo está o resultado exato aproximando da oitava casa, e está muito mais perto do que era o exemplo anterior, e fazendo o cálculo de erro percentual, o nosso erro foi 0,000009. Esse é aquele tipo de erro onde você pode, do planeta Terra, mirar na Lua e errar por uma distância menor do que 100 metros. É esse tanto de erro percentual que a gente tem. Você ir da Terra à Lua e errar por uma distância muito pequena. Graficamente, o que acontece? Aqui nós temos o polinômio que a gente obteve. Esse ponto aqui em destaque, ele é o ponto 13π sobre 6, ele é o centro da nossa série, ele é o 390 graus. Nesse ponto, ela é exata, e conforme você vai se afastando desse ponto, você tem uma região em que a aproximação é muito boa, mas você vai se afastando, a aproximação vai piorando. Por isso que a gente paga quando sai de séries de McLaurin para séries de Taylor, você troca a região na qual essa aproximação é confiável. A série de McLaurin era exata na origem. Olhando o gráfico agora, numa região que contém origem, a aproximação é muito ruim na origem. Mas tudo bem, porque não era o objetivo. Nosso objetivo era calcular um cosseno de 400 graus. Pausa dramática. Vamos fazer uma pausa muito especial para falar o que muitos matemáticos consideram como sendo a equação mais bonita da matemática. É uma equação muito impressionante. Eu fiquei um pouco em choque quando eu vi ela na faculdade, mas essa disciplina inteira quando eu fiz foi uma disciplina que eu gostei muito. Eu não esperava o conceito de séries existindo. Para falar dessa expressão muito especial, eu preciso lembrar com vocês 3 coisas. A primeira delas é a fórmula da série de McLaurin para a função exponencial, deduzida 2 vídeos atrás. Cardiozinho passando aqui em cima de mim. Outra coisa é a série de McLaurin da função seno, que também foi deduzida, só que essa no vídeo passado. E também a série de McLaurin da função cosseno. Todas elas são escritas tanto na forma expandida, usando reticências, até que a gente identifique o padrão, e também estão escritas na forma de somatório, com fatoriais. Vocês lembram do i dos números complexos? Aquele número mágico i, que ao quadrado vale menos 1. Eu vou tentar calcular a exponencial de um número complexo, no caso e elevado a um múltiplo qualquer de i. Poderia ser elevado a 2i, elevado a 3i,
e elevado a menos i, mas é e elevado a i vezes 1x genérico. Como que se sabe das matérias que vêm antes dessa disciplina de ensino médio? Esse processo é impossível de resolver. Não tem como a gente calcular uma potência e botar na potência um número complexo. Mas a gente sabe como transformar uma exponencial numa série de polinômios que vai dar esse resultado. Então, se elevado a x é essa soma 1 mais x quadrado 2 fatorial mais x cubo 3 fatorial, e elevado a i vezes x vai ser 1 mais ix mais ix quadrado 2 fatorial mais ix cubo 3 fatorial mais ix quarta 4 fatorial mais ix quinta 5 fatorial e assim por diante. Nos dois primeiros termos a gente não tem muito o que fazer, mas no segundo termo, i ao quadrado vale menos 1. Então nós podemos trocar o i quadrado por menos 1, deixando a expressão como menos x quadrado 2 fatorial. I ao cubo é a mesma coisa que i quadrado vezes i, que é menos i. Então a gente pode simplificar a expressão como menos i x cubo 3 fatorial. I a quarta, i quadrado vezes i quadrado, menos 1 vezes menos 1 dá mais 1. Então a gente pode simplesmente ignorar o i quarta e transformar só em x quarta 4 fatorial. Da mesma forma, i a quinta é i vezes i a quarta, que vai ser 1i. Então a gente pode reduzir o grau do i, mantendo os demais. Para trabalhar com números complexos, uma coisa esperta a se fazer é tentar botar tudo que tem i em evidência e tudo que não tem i em evidência. E para manter o padrão desse aqui, eu vou manter primeiro o bloco de todas as coisas que não tem i. E botando i em evidência, os termos que têm i vão ser: puxa, Pinguim, você acabou de falar para a gente lembrar das expressões do seno e do cosseno. Essas coisas no parênteses são exatamente a expressão do cosseno e do seno. Esta fórmula é chamada equação de Euler. E é a expressão que te diz como você calcula potências de números complexos. E o resultado é bem fascinante, na minha opinião, porque você acaba caindo em funções trigonométricas. Com uma letra de máquina mais bonitinha, mais bem elaborada, essa é a nossa expressão. E elevado a i, x vale cosseno de x mais i vezes seno de x. Uma consequência bem legal disso é chamada identidade de Euler. Bom, essa forma que foi deduzida agora, ela vale para qualquer x. Se a gente trocar x por π, a gente tem que e elevado a i vezes π é cosseno de π mais i seno de π. Seno de π é 0, cosseno de π é menos 1, e elevado a ip é menos 1, ou e elevado a ip mais 1 é igual a 0. Essa expressão é conhecida como a identidade de Euler. Essa é conhecida como a fórmula mais bonita da matemática para muitos matemáticos, porque ela contém os 5 números mais importantes da história da matemática. 0, princípio básico de qualquer contagem, elemento neutro da soma. 1, que é a base de todos os naturais. Você usa ele para fazer indução finita, você usa ele para contar objetos, você sempre começa a contar de 1 em 1, a primeira coisa que você aprende quando você é criança. Π, o principal número da geometria, quando você tem qualquer coisa relacionada com círculos, você sempre acaba envolvendo π, seja em comprimento, seja em área, seja em volume. E o número de Euler, que ele brota em várias coisas da natureza, existem muitos problemas fáceis, a gente resolveu inclusive alguns deles, como no nosso primeiro vídeo do canal, que a gente falava de disseminação de notícias, e depois acabou virando sobre o corona. O número de Euler aparece na natureza. E finalmente, I, a unidade imaginária complexa, que é um número que é importante para ver que aquela ideia dos números reais ela pode ser extrapolada, quando a matemática passa a ir além do mundo real palpável. A gente tem um número que não ultrapassa isso. E a identidade de Euler é considerada muito bonita porque ela junta esses 5 números que tem todos os contextos históricos matemáticos importantes, relaciona todos eles numa expressão muito simples. Você tem apenas uma soma, uma multiplicação, uma potenciação e uma igualdade. E eu tenho minhas dúvidas se não existem matemáticos aí pelo mundo que tem essa expressão tatuada em algum lugar do corpo. Por hoje é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado desse assunto. Séries de Taylor e séries McLaurin são um tema que eu tava, desde que eu criei o canal, com vontade de falar. É uma coisa muito bonita, é uma coisa muito fascinante. Eu lembro que eu fiquei muito admirado quando eu vi. E conforme você vai estudando, existem muitas coisas que você só consegue fazer graças às séries. As séries de Taylor e de McLaurin foram responsáveis pelo avanço científico da humanidade. A tabela de logaritmos usa séries de McLaurin, de Taylor. As calculadoras científicas, os computadores usam muito séries. São coisas que vão aparecer de novo no nosso canal. Fiquem tranquilos, vou falar mais detalhado sobre todas essas coisas. A identidade de Euler, por si só, já daria um vídeo à parte. Eu pretendo pelo menos fazer um vídeo sobre o número de Euler e um vídeo sobre pelo menos. E são coisas que são bonitas, são coisas que são interessantes. Essas são coisas do tipo, uou, como isso é legal. Se você quer fascinar os seus amigos também, para que eles também digam, uou, como isso é legal, manda esse vídeo para ele. Mostra para ele o vídeo, mostra o canal, existe muita coisa interessante.
Matemática é bonita, a matemática é ampla o suficiente para que todo mundo consiga apreciar pelo menos um pouco dela. E é legal que a gente divulgue ciência, porque a ciência está sendo muito judiada no planeta. E é legal ter um pouco de pensamento científico, pensando no progresso da humanidade como um todo. Se vocês quiserem entrar em contato comigo, está aqui do meu lado o meu e-mail, também dou aulas particulares. Outra forma de entrar em contato comigo são os comentários. Eu gosto dos comentários, eu respondo os comentários. Ou e-mail também, que você se sentir mais confortável de entrar em contato comigo. E eu espero que vocês tenham uma boa semana. Semana que vem a gente começa um novo tópico. Eu vejo vocês no próximo vídeo, semana que vem, com um tópico diferente de matemática para a gente discutir e apreciar juntos. Fiquem bem e até lá!